Olá, querida amiga, olá, querido amigo, querido estudante, que está conosco nessa jornada pelo instigante capítulo 11 do livro de Daniel. Que bom que você está acompanhando. Eu sei que talvez quem acompanhou a primeira aula do capítulo 11 tenha ficado um pouco assombrado com tantas informações históricas. Quem sabe muitos nunca ouviram falar dos impérios Seleucida, Ptolomeus. Quem sabe não estavam nem um pouco familiarizados com essa história dos Macabeus. Eu imagino, por isso que você pode e deve ouvir o conteúdo, ver o conteúdo mais vezes, procurar bons livros que ajudam, comentários. Alguns imaginam assim, mas eu não preciso de livros e comentários para estudar a Bíblia. Bom, deixa eu falar uma coisa. O que nós mais precisamos para compreender a Bíblia, compreender os princípios da Bíblia, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos guia. Sem dúvida, naquilo que é essencial para a nossa salvação, sem dúvida. Agora, existem detalhes culturais, de contextualização, de intertextualidade, até muitas vezes detalhes em relação à linguística, que podem ser compreendidos com bons dicionários, com bons comentários. Então, não abra mão disso se você quiser entender um pouco mais da cultura bíblica. Afinal de contas, a Bíblia não foi produzida no nosso ambiente, pelo menos estou falando, se eu estiver falando para brasileiros que vivem no Brasil, não foi produzida no ambiente dos brasileiros e nem no ambiente de muitos que vivem em outros países modernos, vamos dizer assim. Ela foi concebida numa cultura antiga, muito diferente da nossa. Então, estude a palavra de Deus. Estude ela com tranquilidade, com senso de busca pela sabedoria divina, tá bom? Hoje vamos concluir o capítulo 11 de Daniel. Vamos lá imediatamente à leitura dos versos 22 em diante. A gente já deu uma lida, mas eu vou, em algumas partes desse trecho, mas eu vou ler de novo, tá bom? Exércitos serão arrasados diante dele, serão esmagados, inclusive o príncipe da aliança. Guarde esse termo, príncipe da aliança. Apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. Virá também de surpresa aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram os seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa, os despojos e os bens, e fará os seus planos contra as fortalezas, mas só por certo tempo. Despertará a sua força e a sua coragem contra o rei do sul, à frente de grande exército. O rei do sul sairá à batalha com um grande e poderoso exército, mas não prevalecerá, porque farão planos contra ele. Os que comerem as finas iguarias dele o destruirão. Agora estou lendo os versos 26 em diante. O exército dele será arrasado e muitos serão mortos. Também esses dois reis se empenharão em fazer o mal e sentados à mesma mesa falarão mentiras. Porém, isso não prosperará porque o fim virá no tempo determinado. Guarde também essa expressão. Príncipe da aliança, tempo determinado. Então o rei do norte voltará para sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a Santa Aliança. Guarde esse termo também, Santa Aliança. Príncipe do exército, tempo determinado, Santa Aliança. Fará o que quiser e depois voltará para sua terra. No tempo determinado voltará a atacar o sul, mas desta vez não será como foi na primeira vez. Versos 30 a 32. Porque virão contra ele navios de Quitim. Contrariado, ele voltará e se indignará contra a Santa Aliança, e fará o que quiser. E tendo voltado, dará atenção aos que abandonaram a Santa Aliança. Forças enviadas por ele profanarão o santuário e a fortaleza. Acabarão com o sacrifício diário. Olha o sacrifício diário aparecendo de novo. Estão lembrados da nossa aula do capítulo 8? Se não estão lembrados, vão lá dar uma olhadinha. Estabelecendo a abominação desoladora. Guardem santo sacrifício diário e abominação desoladora. Com lisonjas perverterá aqueles que violaram a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo. Ao caírem, receberão uma pequena ajuda, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e limpos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Ufa, versos 22 a 35 tem muito conteúdo.
Prepare-se. Para um grupo de intérpretes, o príncipe da aliança quebrantado aí seria Cristo. E é muito plausível isso. O comentário bíblico adventista sustenta essa ideia. Menciona, inclusive, que Cristo foi crucificado no reinado de Tibério, por ordem do procurador romano Pôncio Pilatos, como nós já vimos, né, no ano 31. Lembra lá do estudo do capítulo 9? Lembra lá da profecia das 70 semanas, da tabelinha lá? Se não lembra, vai lá dar uma olhada depois, tá? Então é interessante porque aqui nós começamos a ver o trabalho que tem a ver, ou a atuação do chifre pequeno para esses intérpretes. Só que tem um outro grupo que vai sustentar que a morte do príncipe se refere à morte do sumo sacerdote Onias III, e que foi morto por Antíoco Epifânio. Só que a história mostra que Onias, que foi o último sacerdote legítimo dos judeus lá judeus raiz, foi assassinado por Menelau, um funcionário do templo que comprou o sacerdócio de Antíoco em uma disputa política com o irmão de Onias chamado Jason. Então, é meio complexa essa explicação, muito complexa de ser aceita. Dos versos 23 a 26, há aspectos relacionados em uma determinada interpretação ao Império Romano em relação aos seus conflitos mais internos. Alguns vão entender que ali são conflitos internos do Império Romano, dos versos 23 a 26. Outros preferem falar de um período entre a amizade entre os judeus e os romanos, que seria aquele período de Pax Romana, né? Só que a Pax Romana é anterior, então tem um problema de anterioridade aí. O Maxwell, historiador que a gente já evocou várias vezes aqui nos nossos estudos, ele assinala que nos versos 23 e 24 é possível identificar o crescimento do papado medieval. Já falei um pouquinho disso, né? Que estabelece tratados com engano e saqueia os ricos do mundo para recompensar os seus amigos de um modo inigualável. Ele vai enxergar nos versos 23 e 24 que a gente leu, ali quando fala, por exemplo, estou retomando aqui, apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram os seus pais, nem os pais dos seus pais. Repartirá entre eles a presa, os despojos e os bens e maquinará os seus projetos contra as fortalezas por um certo tempo. Aqui o Maxwell vai enxergar uma atuação do papado com enganos, com compra de amigos e tal. Só que o grupo defensor lá do Império Seleucida, lá atrás, ainda vê nos versos 29 a 35, vitórias do Antíoco Epifânio. Resistência resistência de um grupo de judeus, que seria o verso 33, eles vão entender, esse outro grupo vai entender que o verso 33, quando ele fala ali, os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo. Eles vão enxergar uma resistência ao Antíoco Epifânio. E aí, no verso 34, recebemos de ajuda e entendem que a expressão do tempo no versículo 35 é o final de um período de perseguição e de libertação. Esse é o grupo defensor da sequência lá, Seleucidas, tá? O Antíoco Epifânio. Entre os versos 27 e 36, os teólogos que escreveram o comentário bíblico adventista, eles sustentam a ideia de que temos aí nesse período a destruição de Jerusalém. Ao mesmo tempo, temos o imperador Constantino o Grande se insurgindo contra a Santa Aliança, pois ele usa o cristianismo como poder político, como instrumento de poder político. Eles vão mencionar principalmente o verso 28. Então, o homem vil tornará para sua terra com grande riqueza. Aqui eles começam a enxergar, na verdade, o começo, porque na visão, nessa visão, o papado é o início do papado, ou seja, da atuação do papado como um instrumento político-religioso para criar uma tradição religiosa que mistura paganismo com o cristianismo bíblico. Esse começo ele está em Constantino, porque Constantino dá o pontapé inicial. Então, por isso que eles fazem essa analogia. Ele que começa a lançar as bases para a instrumentalização religiosa com o poder político. E por essa linha de interpretação, o versículo 31 é uma referência à Roma papal. Vocês vão entender lá que o verso 31, que diz ali, deles sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação e desoladora. Bom, por causa dessa menção ao sacrifício diário, eles fazem uma conexão muito direta com Roma papal, que ataca o conceito ou significado do santuário. Já estudamos isso muito detalhadamente no capítulo 8. Basta você ir lá nas aulas do capítulo 8 para você retomar essas ideias. Isso refuta a ideia de Antíoco Epifânio, então, como abominação desoladora. O Maxwell afirma que entre os versos 25 e 30,
o que temos é uma antecipação da Era das Cruzadas, fortalecendo a hostilidade de Roma papal. Começaram com o Papa Urbano II, em 7 investidas durante cerca de 150 anos, com a finalidade de tirar Jerusalém dos muçulmanos. Essa, basicamente, foi isso que motivou as cruzadas, tá? A partir de 1095, século XI. Isso é visto pelo Marcos entre os versos 25 e 30. No versículo 34, alguns intérpretes, no entanto, veem que o pequeno socorro que aparece ali pode ser Deus agindo nos dias amargos de perseguição ao seu povo. Então deixa eu explicar uma coisa importante. Basicamente aqui, nesses versos que nós lemos aí, 22 a 35, muitos intérpretes vão entender que aí começa a perseguição papal, o tempo de perseguição papal. E aí, dentro dessa perspectiva, no verso 34, eles vão entender que essa pequena ajuda poderia ser, por exemplo, a Reforma Protestante, que serviu como se fosse um freio, uma reflexão profunda em um movimento que provocou uma ruptura com o institucionalismo romano, papal, medieval. Eles vão interpretar que houve uma resistência, assim, e houve, de fato, historicamente, uma grande resistência. Eu não abordo muito aqui no estudo de Daniel a Reforma Protestante, mas no estudo que eu faço em apocalipse.com, sobre o livro do Apocalipse, eu vou falar bastante sobre Reforma Protestante, a pré-reforma, a reforma propriamente dita e a pós-reforma. E é muito interessante se você puder acompanhar lá. Agora tem uma outra visão que entende que o rei do norte se estabelece na terra gloriosa e ataca a Santa Aliança. No verso 31, o rei do norte profana o santuário e tira o sacrifício diário, que é a obra intercessória de Cristo, tudo aquilo que nós já vimos. O Ducan, então, que defende essa linha, ele assinala as semelhanças linguísticas do poder do norte e do chifre pequeno. No versículo 30, ele fala de ação persecutória desse poder. O verso 35 diz assim: alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Ele vai dizer que aí é uma evidência da ação persecutória desse poder papal aí. E aí tem a abominação desoladora, que é um termo que aparece aqui e aparece também em Mateus capítulo 24, aludindo a Daniel, citação de Jesus. A abominação desoladora, na visão de Ducan, é o ato ou a ação do rei do norte, que na visão dele é o papado, de tentar usurpar ou tomar o lugar de Cristo no processo de expiação dos pecados, causando idolatria, que é o termo que melhor define transgressão e abominação. A abominação desoladora seria a desolação por causa da idolatria. Essa é a visão que, por exemplo, esmiuça melhor a Jacques Ducan. Então, ele enxerga a abominação desoladora como uma consequência pela promoção da idolatria. A promoção da idolatria ela se dá por conta desse ato do poder papal de usurpar o lugar de Cristo no processo de expiação dos pecados. É um ato de idolatria na visão dele. Até o verso 39, esse estudioso vê ainda crimes e perseguições contra o povo de Deus, que seria a Santa Aliança. Lembra que eu falei para guardar essa palavra? E tempos proféticos de 1260 anos de supremacia papal e o próprio 2300 anos, que vai até 1844, que nós já vimos também. Beleza? Resumi um pouco, tá? Tem outros detalhes que eu poderia ter colocado aqui, mas é muita informação. Eu estou tentando ficar naquilo que é mais significativo na minha visão. Versos 36 a 37, vamos continuar a leitura aí na tela. Eu vou puxando de vez em quando a Bíblia para nos dar um apoio para a retomada dos textos. Esse rei fará o que quiser e se levantará e se engrandecerá sobre tudo que se chama Deus. Falará coisas incríveis contra o Deus dos deuses e será bem-sucedido, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses dos seus pais, nem ao Deus que as mulheres preferem, nem a qualquer Deus, porque se engrandecerá acima de tudo. Mas em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas, a um Deus que os seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e objetos de valor. Com o auxílio de um Deus estranho, atacará as mais poderosas fortalezas, e aos que o reconhecerem multiplicará a honra, e os fará reinar sobre muitos e lhes repartirá a terra por um preço. Versos 36 a 39. Aí nós temos algumas possibilidades de interpretação.
Existe uma forma de interpretar esses versos aí como sendo a entrada de um outro player, um outro elemento na jogada aí, que é a França revolucionária. Sim, porque a gente às vezes tem uma tendência de pensar o seguinte, tá bem, veio aquela perseguição católica medieval, depois veio a reforma protestante, e aí, o que veio depois? Bom, não se esqueça que a partir do século XVI, por aí, XVII, também começou a formação do racionalismo, do iluminismo, tendências antirreligiosas, né, que não viam a religião como a detentora das explicações de todos os fenômenos do mundo, né? Você tem uma grande crítica com Descartes, você tem uma grande crítica com Hobbes, com outros pensadores filosóficos que questionam a hegemonia do pensamento religioso para explicar todos os fenômenos da vida, né? Kant, enfim, tem muitos filósofos aí que vão questionar. Alguns mais, alguns menos, alguns tentam fazer um aproveitamento, outros rechaçam completamente. E aí você vai chegar finalmente ao momento da França Revolucionária. França Revolucionária, a Revolução Francesa de 1789, né? Mas você tem os desdobramentos pós-Revolução Francesa, que são tão importantes quanto a eclosão propriamente dita da Revolução. Eu não vou aqui entrar nos méritos da Revolução Francesa, você pode estudar mais detalhadamente, tem filmes, livros, uma porção de materiais sobre o que significou as implicações da Revolução Francesa. Aqui seria o início do tempo do fim, né? Principalmente a partir de 1798, né? Um período caracterizado pelo movimento anticlerical com a abolição de todas as religiões por conta desse conceito de comuna que nasceu com a Revolução Francesa. Nesse caso, alguns vão entender que a alusão ao culto da deusa seja o culto da deusa da razão, ou culto da razão, em 1793, que seria o caminho aberto para o ateísmo ou enfraquecimento da religião como um todo. Alguns entendem que esses versos que nós lemos aí são uma explicação disso. Ou outros vão enxergar Roma papal atuando também, blasfemando contra Deus, mudando a lei e criando tradições. Então eles vão enxergar, por exemplo, que há indicações nesse verso da interferência papal quanto ao celibato e à virgindade dos clérigos, verso 37, orações a Maria, verso 38, e repartição de terras, verso 39. Certo? Agora nós vamos para a parte final, começando a parte final do capítulo. Essa é a parte mais complicada ainda de todas, porque essa aí não há uma unanimidade mesmo. Há muitas dúvidas e poucas certezas quanto a esses últimos versos, dos versos 40 a 45. Talvez aí seja a parte mais pouco compreendida do capítulo. Vamos encarar? A leitura, pelo menos, né? No tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros de guerra, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa, guardem esse termo, e muitos sucumbirão, mas Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon escaparão do seu poder. Estenderá a sua mão contra as terras, e nem mesmo a terra do Egito escapará. Estou lendo devagarinho para a gente ir pensando no texto. Tomará posse dos tesouros do ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão, mas será perturbado por rumores vindos do Oriente e do Norte, e sairá com grande furor para destruir e exterminar muitos. Armará as suas tendas palacianas entre o mar e o glorioso Monte Santo. Preste atenção a esse termo também. Mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Pronto. Acabou a leitura do livro de Daniel, capítulo 11. Do capítulo 11 de Daniel. Mas não acabou a explicação. Vamos lá, pessoal. Os intérpretes históricos adventistas, lá do século XIX, eles vão enxergar esses últimos versos como a Turquia sendo o rei do norte. É um pouco estranho, porque até agora nós vimos vendo o papado como o rei do norte. Esses intérpretes enxergam a Turquia. Outros enxergam os eventos tendo cumprimento no colapso do Império Romano, Império Otomano, em 1922. Eu quero destacar aqui um comentário da Joyce Baldwin, que é uma comentarista do livro de Daniel,
tem um comentário bem interessante também. Ela não arrisca uma interpretação contundente sobre essa parte toda final, e ela afirma que se é da opinião de que o que temos aqui é história, então esse relato está errado. Se, porém, permitirmos que o próprio livro diga a que gênero pertence, e o que temos aqui é profecia, não há problema. Olha só que interessante. Quer dizer, ela está falando, se você quiser tentar enquadrar isso na história, talvez você vai ter dificuldade, mas se você pensar numa profecia para um tempo final que ainda nós não sabemos qual será, pode ser que você encontre uma resposta lá no futuro. Interessante a afirmação dela. O nosso amigo Ducan, ele tem várias explicações para os versos 40 em diante. Em primeiro lugar, ele vai mencionar que o verso 40, ele faz uma alusão ao tempo do fim. E faz todo sentido, porque o verso 40 começa dizendo assim, no tempo do fim. Então tem uma sinalização bem óbvia ali. Lembra do tempo do fim. Tem que ser, então, a partir do final do século XVIII. Não pode ser antes. Tempo do fim, na visão bíblica, é a partir do século XVIII. Ou seja, são eventos preliminares e que criam um ambiente propício e crescente para se chegar a uma interpretação. Depois disso, para o Ducan, o que será descrito tem de necessariamente vir a partir do período pós-1798. Perfeito, né? Tempo do fim. No verso 40, primeiramente, há um ataque do rei do sul contra o do norte. É isso que você está vendo ali. Se seguirmos a interpretação do poder papal como rei do norte, compreenderemos que o papado sofrerá ataque do rei do sul. Porque só pode ser um ataque do reino do sul. É o outro reino, né? O Ducan vai interpretar que depois do aprisionamento do Papa em 1798, em 1870, o reino unificado da Itália derrotou os exércitos do papado, que não queria perder territórios. Porque é o seguinte, o papado tinha muitos territórios, tem muito ainda, né? Mas tinha muitos estados papais. Depois você se informa na história sobre isso. Isso começou um pouco antes, quando houve confisco dos bens da Igreja Católica. A Revolução Francesa confiscou os bens da Igreja Católica. Não eram poucos bens, não, tá? Eram muitos bens. E eles ficaram sem estados papais, regiões inteiras. Então, essa pode ser uma explicação para esse trecho do texto bíblico. E até 1929, essa situação perdurou, ou seja, quase 13 mil entidades eclesiásticas foram suprimidas. Bens da igreja foram para o Estado italiano. Isso aí é uma Itália unificada lá, né? Isso acabou em 1929 com o Tratado de Latrão. Foi assinado entre o Papa Pio XI e o ditador Benito Mussolini. Foi criado ali, então, o Estado do Vaticano. Porque você pode ter pensado, mas por que você não falou Vaticano até agora? Porque o Estado do Vaticano só foi criado em 1929. Antes é papado, é um poder, é uma instituição muito maior, que se ramifica pelo mundo inteiro. Estado do Vaticano, sim, é onde você tem a sede, a Santa Sé, como é chamada. E é interessante que o Estado italiano paga uma indenização ao Vaticano de $1 bilhão pelas perdas territoriais, por aquilo que foi confiscado anteriormente. Para Ducan, o rei do sul tem duas dimensões: a política, como estados seculares, e o espiritual, como os conceitos seculares. O que ele fala? O que ele quer dizer com conceitos seculares? Ele vai entender que o rei do sul é a antirreligião manifestada em conceitos como marxismo, materialismo, darwinismo, racionalismo, iluminismo, toda essa gama de conceitos que se entrecruzam e que tem como característica agregadora o fato de que eles questionam a religiosidade como a resposta eficiente para a vida humana e para os fenômenos que circundam a vida humana. Ok? Então essa é a ideia que o Ducan apresenta. Poderia ser uma alusão ao fortalecimento do sistema ateísta, né? Que ele vai entender que isso, no final de Daniel, vai mencionar esse fortalecimento do sistema ateísta, inicialmente francês, pós-Revolução Francesa, mas o Frank Harding, em artigo, diz sobre esse período que a religião não é mais dominante. Os teólogos devem agora, o Frank Harding escreve na dissertação dele, que os teólogos devem agora pedir permissão da ciência para acreditar no que fazem e os cristãos comuns adotar as suposições daqueles a quem pensam se opor. Desta forma, a ciência atualmente ocupa um nível de autoridade não muito diferente do que o papado desfrutou há 1000 anos. Então, é um outro, vou colocar entre aspas, império do secularismo, que não é a mesma coisa do que o papado. Mas ele tem uma outra
uma outra faceta. Ele também não é tributário, também não reconhece o ensino bíblico, nem o papado. Pelo menos não o ensino bíblico raiz. Mas diz que o poder político religioso arremete contra o Reino do Sul e é bem-sucedido, ou seja, prevalece. Contra quem? Será que é uma guerra do papado contra a França ou contra o movimento de cunho ateísta, marxista? Esse é um ponto importante. Quando você vai para Êxodo, capítulo 5, verso 2, e Isaías 31, versos 1 a 3, nós vemos que na Bíblia o poder humano sem Deus é apresentado, e ele é associado em Êxodo ao Egito. Por isso a menção ao Reino do Sul como Egito não é, talvez, à toa, não. Agora, quando a gente vai analisar o versículo 41, a gente vê que há uma entrada na Terra Gloriosa, que não parece ser um ataque físico contra Israel como nação atual, que, cá entre nós, só existe a partir de 1948 como nação, né? Pode ser uma ação de influência sobre o povo de Deus, porque Terra Gloriosa, povo de Deus, eles são sinônimos dentro da Bíblia. Seria uma tentativa de forçar o povo de Deus a assimilar sua doutrina pagã. O rei do norte, diz o texto bíblico, que irá armar suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo. Quem sabe Cristo no santuário celestial. Isso está em paralelo com a atividade do chifre pequeno, que não é um ataque militar que o chifre pequeno faz ao conceito da intercessão de Jesus, é um ataque conceitual. Já vimos isso exaustivamente nos estudos dos capítulos 8 e do próprio capítulo 7. E é isso que na visão do Ducan é retomado no final do capítulo 11. O texto dá a entender que a ação inicial do Reino do Norte inicialmente não é violenta nem impositiva, pois o poder apenas entra na Terra Gloriosa, apesar de muitos sucumbirem. Algo no futuro, segundo essa visão, poderá desencadear uma ofensiva mais forte do Rei do Norte. Talvez um receio de movimentos nacionalistas, que muitas vezes barram qualquer interferência religiosa ou mesmo e se mostram mais secularistas? A pensar, uma pergunta. No final do verso 41, o fato de Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon escaparem do Reino do Norte suscita pelo menos duas possíveis interpretações. A primeira delas é que a gente tem que lembrar que a sequência desses três reinos só aparece em Isaías 11, 13 a 14. Lá elas se unem ao povo de Deus juntamente com Efraim e Judá. Para Ducan, as três nações sobreviveram a Israel no tempo do Êxodo também. Assim como o povo de Deus sobreviverá no final dos tempos. Então, para ele, são nações que sobrevivem a Israel no tempo do Êxodo. Há uma resistência aqui do Reino do Sul ilustrada por esses três povos. Significa que os vários movimentos ateístas e humanistas resistirão e por pouco tempo prevalecerão sobre as forças religiosas. Porque aqui você está vendo que o poder do Sul e do Norte, eles não estão se entendendo completamente, eles estão ainda longe um do outro. Mas aí veja que o teólogo brasileiro, Elias Brasil, ele coloca algo interessante, ele colocou isso num guia de estudos bíblicos chamado Lição da Escola Sabatina há um tempo atrás, quando ele estudou sobre Daniel, ele colocou que Edom, Moabe e o notável povo de Amon escaparão. Alguns dos que não são contados entre o povo verdadeiro de Deus se juntarão ao aprisco da última hora. Ele vai entender que esses povos de Amon, Moabe e Edom são grupos que se unem ao povo de Deus e que não ficam nem que não aceitam nem o secularismo do Reino do Sul e nem a religiosidade não bíblica do Reino do Norte. No verso 42, para o Ducan, há uma indicação de que o Reino do Sul, que é um poder secular ou não religioso, não escapará da forte influência do Reino do Norte. Daí começa a haver uma predominância do Reino do Norte sobre o Reino do Sul. E no verso 43, os exércitos do Sul se unem pela primeira vez ao Norte contra o Monte Sagrado. Aqui vem uma parte fundamental. Deixa eu ler de novo 43. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes os seguirão. Seguirão o rei do norte. Aqui você pode ter uma interpretação de uma unidade entre esses dois reinos lá no final.
Por quê? Porque eles têm um inimigo comum, que é o glorioso Monte Santo de Deus. O Ducan entende que o rei do norte sujeita os poderes seculares. Ele encontra paralelo em Apocalipse 13, verso 7, onde fala de autoridade sobre nações da besta do mar. Isso é muito interessante. Apocalipse 13, depois eu te convido a assistir a minha aula sobre Apocalipse, estão 2 aulas sobre Apocalipse 13 no site apocalipse.com. Lá você vai encontrar algumas explicações que eu trago sobre Apocalipse 13, porque em Apocalipse 13 aparece que a besta, o poder que é apresentado ali como besta do mar, ele tem autoridade sobre as nações. Nações são identificadas, quando aparece essa denominação na Bíblia, ela geralmente está associada a poderes seculares, e não religiosos necessariamente. Então é interessante que, de alguma maneira, a influência de um grande poder religioso sobre poderes seculares já é apresentado na Bíblia. Pode ser disso que esteja falando Daniel 11, 43. Nos versos 44 e 45, então, o reino do norte sai para exterminar a quem? Não é o reino do sul mais. É o povo de Deus. O ataque é ao glorioso Monte Santo. Essa é uma referência à localização da celestial morada de Deus em Apocalipse 16, 14. Não se trata de uma localização geográfica, mas tem a ver com uma batalha espiritual. Há aí um paralelo com o Apocalipse, ou seja, todos os reinos deste mundo terão um combate com o povo de Deus. Mas esse combate não será literal. Pelo menos Apocalipse 16 fala do preparo para a batalha do Armagedon, não como algo militar. Alguns querem fazer uma interpretação de que vão ser os exércitos todos do mundo, que vão se unir contra o Estado de Israel lá, que fica no Oriente Médio e tal. Existe uma percepção dessa maneira, mas muitos entendem que será espiritual, já que o objetivo será destruir os sentidos do santuário celestial e seus propósitos. Mas há ainda uma visão que coloca o islamismo no final desse texto de Daniel 11. O Roy Gain, por exemplo, que é um teólogo adventista, ele tem um artigo em que ele diz que a partir do verso 40, o rei do sul pode ser interpretado como o islamismo. Uma das razões é que os islâmicos conquistaram o Egito ao longo da história. Ele entende que esse domínio islâmico segue a lógica do próprio capítulo, em que Grécia conquista a Pérsia e Roma se torna o rei do norte, derrotando o Império Seleucida. E depois vem o domínio do papado. O Gain, ele vê ataques do islamismo ao conceito trinitariano, que exclui a divindade de Cristo e do Espírito Santo, assim como o Reino do Norte ataca muitas crenças basilares bíblicas. É a visão que o Roy Gain apresenta. E outros também compactuam e compartilham. O autor raciocina que, assim como Daniel 8 começa com o poder político e depois aponta para um poder religioso e político, que é o chifre pequeno, o mesmo pode ocorrer dos versos 40 a 43 em relação ao Islã. Pois, segundo Gain, o Reino do Sul pode ser o poder islâmico porque nunca foi conquistado ou superado no tempo do fim. E não há sinais de que será assim como o papado continuou. Então ele vai ver que o papado continuou e o islamismo continuou. Por isso, perfeitamente poderia se encaixar. E é notável, e aí é uma coisa muito interessante, porque apesar de tudo, essa visão do Roy Gain, que eu não me aprofundei tanto ainda, eu estou lendo ainda sobre esse assunto, sou bem sincero em dizer a vocês, e vale a pena, vão sair alguns materiais novos, não há muitos livros explicando essa visão de Daniel 11 do islamismo, há poucos, são artigos aqui e acolá, mas são coisas interessantes que existem, sim. É um ponto de vista a ser considerado como existente, né? Agora, é notável que mesmo os pioneiros adventistas, bem como os modernos comentaristas, concordam em uma coisa: não há uma definição clara e objetiva sobre como se darão os eventos descritos no último versículo desse capítulo. O último versículo é quase uma incógnita. Por quê? Armará suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. É muito interessante isso, porque o estudante de profecia tem que depositar sua confiança em Deus, que tem o controle da história e dos acontecimentos futuros. Se tudo estivesse esmiuçadamente detalhado, você não precisa ter fé mais. Você vai pelas evidências e acabou. Mas as evidências, elas são como pistas, como pequenas pistas que vão sendo colocadas no nosso caminho para que a gente vá estudando e vá se preparando para algo que é maior e que a gente talvez não saiba exatamente como vai se dar, mas a gente sabe que vai acontecer.
O certo é que Daniel termina com a vitória do povo de Deus. Agora, como isso vai estar em detalhes, nós não sabemos. E aqui termina o fantástico e surpreendente capítulo 11. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha compreendido a grande parte das coisas. Se não, olhe de novo. Verifique o comentário bíblico adventista sobre isso. Recomendo aqui vários livros. Se você lê em inglês, vale a pena procurar o material do Frank Hardy, An Historicist Perspective of Daniel 11. Tem um livro, Daniel 11 Decoded, do Jacques Ducan. E esse artigo do Roy Gane também só está em inglês, Religious, Political, Papacy and Islamic Power in Daniel 11. São todas fontes que podem ser muito interessantes para Daniel 11. Aí você pergunta, mas o que vai ficar de espiritual para a minha vida depois desse capítulo cheio de acontecimentos, enigmas? Sim, tem coisas bem interessantes. Primeiro, confie na providência divina ao longo da história. Não perca de vista. Os reis e os reinos se combatem, fazem casamentos arranjados, conquistam terras, roubam terras, escravizam, destroem, matam, praticam idolatria, mas o povo de Deus não se prende a isso. O povo de Deus confia num Deus e segue os seus princípios aqui, sendo uma testemunha viva. Segundo ponto importante. Daniel 11 me fala muito sobre a necessidade de eu me firmar nos princípios bíblicos e não ir atrás, e não me deixar moldar pelas ideologias humanas. É claro que as ideologias humanas nos afetam e nos influenciam de uma maneira ou de outra. Claro que sim. Nossa sociedade, mesmo a religiosa, já é afetada pelas ideologias humanistas, que colocam o ser humano como o centro de tudo. Mas eu não preciso permitir que isso molde completamente meu caráter, minhas atitudes, minhas palavras. Busque a Deus verdadeiramente para você ter forças para não ser um extremista religioso ou usar a religião como uma espada para combater inimigos ou para cercear direitos, e nem ser um secularista que desdenha de toda a questão da religiosidade, da busca a uma figura divina pessoal. Simplesmente viva nessa vida como se não existisse mais nada além do físico que nós vemos aqui. Então, esses dois pontos, para mim, são muito importantes. E a partir deles eu quero orar com você por esse capítulo, por esse estudo do capítulo 11. Vamos comigo? Senhor, muito obrigado, porque esse estudo do capítulo 11 é instigante, motivador e nos deixa com muitas expectativas. Nos deixa com a vontade de verdadeiramente confiar mais no Senhor e não esmorecer nunca em relação a isso, nunca desconfiar, porque nós podemos confiar que o Senhor está cuidando da história e nos conduzindo nela. Continua nos ajudando, nos abençoando nessa jornada, em nome de Jesus. Amém.